Vamos então para a nossa reta final da aula. Vamos entender então como se dá o fim da União Soviética. Um ponto muito crítico e muito abordado também em vestibulares, em questões, é a questão aí da crise dos mísseis em Cuba. Para você entender por que a crise dos mísseis em Cuba ela é um estopim para esse fim de guerra, eu preciso que você retome só um pouquinho, tá? Talvez você, não sei se você já estudou isso em história, tá? Mas eu quero que você entenda o que era Cuba nessa época, nesse período, tá? A gente tem em 1959, né, período do contexto, né, que está inserido dentro da Guerra Fria. Você tem aí alguns movimentos na América Latina, né, de independência não colonial em si, mas independência de algumas ditaduras, né, enfim, que controlavam de certa forma esses países. Pois bem, em Cuba, em 1959, você tem uma revolução que se chama Revolução Cubana, né? Que vai ser liderada pelo Fidel Castro, vai ficar uma figura aí muito conhecida politicamente, né? E popularmente conhecida na América Latina como um todo, né? Pois bem, o que Fidel Castro fez? Ele tinha ideais socialistas, né? Ele queria implementar uma revolução comunista em Cuba, porque ele tirou do governo o antigo líder de Cuba, que era o Fulgêncio Batista, que também, assim, não estava desenvolvendo muito bem essa ilha, né, a Cuba, que fica na América Central, não estava desenvolvendo muito bem a economia, havia uma revolta popular contra esse Fulgêncio Batista, mas, internacionalmente falando, esse Fulgêncio Batista, ele tinha um suporte e um apoio dos Estados Unidos, né? Ele financiava muitas vezes, né, a política do Fulgêncio Batista. Então, o Fidel Castro, ele fica com essa marca muito grande política porque ele é que é o cara que vai implementar a Revolução Cubana. Então, esse governo socialista, né, que pertencente, né, enfim, com a deposição do Fulgêncio Batista e a consolidação do Fidel Castro, Cuba se torna de fato um país socialista e que vai manter esse governo, esse sistema político até os dias atuais, perfeito? Pois bem, quem de certa forma influencia o mundo nessa época que a gente está falando a tomar essas medidas e, enfim, a influenciar politicamente, né, essas definições de Estado, era a União Soviética, né? Então, a União Soviética percebeu que ela ajudou, apoiando, né, o Fidel Castro a conseguir realizar essa revolução cubana. Então, ele acaba, de certa forma, financiando belicamente Cuba nesse sentido, né? Então, ele influencia muito a Cuba a, de fato, realizar essa revolução cubana e acaba gerando também uma relação muito negativa, muito hostil com os Estados Unidos. E aí, por isso que eu trago essa imagem aqui. Eu tô até aqui boiando, né, no oceano aqui, né? Por que eu trago essa imagem? Porque, geograficamente falando, a gente sabe que os Estados Unidos, né, ele pertence à América do Norte. E Cuba está logo abaixo dele, né, próximo dele. Digamos assim, é o quintal, né, da América do Norte. Então, os Estados Unidos, quando tem esse avanço, né, econômico que a gente viu, né, a questão industrial, desenvolvimento do conhecimento e etc e tal, ele se sente no direito, né, num ideal imperialista de controlar os territórios vizinhos também, né? Então a América como um todo, tirando os Estados Unidos e o Canadá, né, o seu histórico são de grandes colônias, né, que foram descobertas por europeus e que se tornam até então dependentes ainda, né? Não são dependentes como colônias, mas ainda são muito dependentes economicamente, né, das doutrinas que estão acontecendo no mundo internacional. Afinal, eles são países periféricos, né? Eles não são países desenvolvidos. Então, os Estados Unidos, ele tem um papel muito importante nessa definição do que Cuba era até ter essa revolução cubana liderada pelo Fidel Castro. Então a gente tem aí o seu grande rival, né, os Estados Unidos e a União Soviética nesse período, que vai ver uma oportunidade no quintal do seu inimigo, né, dando ali, digamos assim, sopa. Então a União Soviética vai financiar e vai se aliar cada vez mais com a Cuba nesse novo regime socialista. E para se beneficiar dessa posição geográfica, a União Soviética vai colocar mísseis na ilha de Cuba direcionados ao território
estadunidense, né, aos Estados Unidos. Então, são mísseis que são controlados, né, na região de Cuba pela União Soviética, para caso haja alguma iminência, né, de anúncio de guerra, a União Soviética teria um respaldo. Só que, cara, lembra lá da questão da espionagem que a gente falou? Exatamente. A galera da CIA não tá de bobeira, né? Vocês percebem aí nas séries que vocês assistem, né? Pois bem, o que aconteceu? A CIA descobriu, né, que, lógico, né, no quintal do seu vizinho, no seu quintal ali, né, dos americanos, ele não ia tendo uma revolução cubana, uma revolução socialista. Você acha que não ia ter um espião ali para ver o que tá acontecendo? Lógico que ia ter, né, gente? Então, o que aconteceu? A CIA descobre que vai ter aí esses mísseis virados para os Estados Unidos, ele aproveita e vai na Europa e coloca na Turquia mísseis virados para o Oriente. E aí, meu filho, aí é uma treta danada. Pois é, exatamente. É isso aí que você está pensando. Então, o que acontece? Na época, os Estados Unidos, né, eu acho que, se eu não me engano, Kennedy, acho que é o Kennedy, sim, né, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele vai fazer uma transmissão ao vivo internacional num comunicado. Imagina um plantão da Globo. Pois é. Pois é, uma musiquinha suspense, Guerra Fria. Chega o repórter e fala assim: temos um comunicado dos Estados Unidos sobre a Guerra Fria. E aí vai lá o John Kennedy e fala, internacionalmente falando, que descobriu tudo. Ele descobriu toda a trama da União Soviética, ele descobriu que eles colocaram mísseis em Cuba em 1962, exatamente. E aí, olha só a treta. Ele desmoraliza a União Soviética internacionalmente falando, certo? Então, cara, o que o mundo inteiro vai achar? Um horror. Vai achar, né, que vai rolar uma terceira guerra mundial, né? O mundo acabou de sair de uma segunda guerra mundial. Ninguém tá querendo guerra, tá todo mundo querendo paz, certo? Cara, isso se torna, internacionalmente falando, desmoralizante para a União Soviética. Então ela já perde, digamos assim, um pouco de credibilidade que ela já tinha, porque economicamente as coisas também já não estavam indo muito bem, sabe? E aí olha só o que acontece. Vamos lá. Depois desse comunicado internacional, o que aconteceu? Os Estados Unidos disse o seguinte, que, cara, se tiver treta aqui em Cuba, eu vou lançar o míssil lá na Turquia. Então pode tratar de tirar os seus mísseis aqui de Cuba, beleza? Aí a União Soviética vai lá, põe o rabo entre as pernas e diz o seguinte, diz que, de fato, nós vamos tirar, mas vocês têm que prometer que vocês não vão invadir Cuba, porque agora eles fizeram a revolução deles, né? O Fidel Castro tá tomando conta, então a gente vai tirar os mísseis, mas vocês não vão invadir. Aí beleza, os Estados Unidos falam, tranquilo, não vamos invadir não, mas só não mexer com a gente. E aí é isso que de fato acontece, pessoal. Não tem um conflito armado entre eles, tá? Eles realizam esse acordo de armas nucleares em seguir, né? Dizendo que de fato eles têm poderio bélico nuclear para destruir um ao outro, mas eles não iriam fazer isso porque eles queriam paz mundial, enfim, paz e amor, etc e tal. E é nesse contexto que nós temos então essa transição, né? Da velha ordem mundial para a nova ordem mundial. Nós temos o fim da bipolaridade para a multipolaridade, porque nós temos de fato o fim, né, o encaminhamento dos últimos períodos, dos últimos anos da União Soviética, que vai ser consolidado de fato em 1991, tá? Porque há de fato um colapso desse sistema comunista. Então, vamos ver aqui detalhadamente os conceitos e os contextos históricos para você relembrar, tá? A invasão do Afeganistão forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos, porque houve uma guerra no Afeganistão. E aí o capitalismo os Estados Unidos financiou uma parte da guerra e a União Soviética foi lá também, né, de certa forma, para mostrar, né, o seu apoio, né, que na época o Afeganistão tinha uma parte muito associada ao socialismo,
Então tem uma rebelião, uma rebeldia, né, islâmica. Então ele gasta muito dinheiro que ele não tinha, mas ele gasta dinheiro para ajudar, né, na questão, né, do financiamento das armas da invasão do Afeganistão. Então ele acaba quebrando aí economicamente nesse período. Outro fato também, acidente nuclear de Chernobyl, né, que seria no território ali da Ucrânia, né, foi um acidente nuclear que muita gente morreu, teve destruição de infraestrutura, né, enfim, e era liderado pelos soviéticos na época. Então isso acabou também gerando uma quebra econômica muito grave, né, principalmente para conter os gastos dos efeitos, né, do acidente nuclear. Então isso também acabou quebrando a economia da União Soviética. E a grande cereja do bolo, que geralmente é cobrado em questões de vestibulares, enfim, etc e tal, em questõezinhas aí para as provas, né? É a questão, disso aqui, do último governo da União Soviética, que o grande líder era o Gorbachev, tá? E o que ele fez? Ele viu que já estava numa situação assim, cara, acho que daqui a gente se não fizer nada, se não tiver uma mudança drástica, uma restauração política, uma restauração econômica, se a gente continuar do jeito que tá, a União Soviética vai quebrar, vai dar ruim. Então é aquilo que eu falei lá no início. O discurso político e o ideal, ele é maravilhoso, mas em prática ele não estava sendo feito, né, de uma forma coerente, estava se gastando mais, financiando guerras demais, muita especulação, né, da questão científica, do armamentismo, né, da corrida espacial, e a sociedade em si, que era o locus ali, né, a grande importância, acabou ficando sempre em segundo plano, por conta dessa questão do avanço, né, da Guerra Fria. Então, o que esse cara, né, que é o Gorbachev, diz? Cara, é a nossa última sacada. Eu vou fazer uma renovação comunista. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas medidas que ficam famosas. A política da Glasnost e da Perestroika. O que é a política da Glasnost e da Perestroika? É uma mudança econômica e uma mudança social. Como se fosse uma pequena abertura para um mundo capitalista, mas sem deixar de ser comunista. Como é que é isso, Mayara? É mais ou menos o que a China faz hoje em dia. Vamos ver aqui o que de fato é isso? Separação de territórios com o fim da União Soviética. Essa política acaba não dando certo, mas vamos dizer exatamente aqui o que foi. Em 87, Gorbachev anunciou uma agenda de reforma econômica. Reforma econômica era a perestroika, ou reestruturação, que relaxava sistemas de cotas de produção, permitia a propriedade privada de empresas e abria o caminho para investimento estrangeiro, que levaria ao fim da União Soviética, porque esse sistema não foi levado muito a sério. O mundo sofria influência, né, americana ou capitalista, de certa forma, então não teve muito investimento de pessoas de fora, né, desse sistema capitalista para investir na região. Então isso meio que foi furar. E a Glasnost foi uma abertura política social, porque no governo das repúblicas, né, comunistas, você tem uma repressão, de certa forma, de liberdade de pensão, de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de, enfim, de expressar as suas revoltas, enfim, etc e tal. Isso, inclusive, ficou muito marcado pela questão do Muro de Berlim, né? Vocês perceberam isso, né? À medida que você tem a implementação da construção de um muro, fica difícil, né, as pessoas terem liberdade, ir e vir, enfim. Coisa que o liberalismo, né, o nome já diz, né, que era o oposto, né, desenvolvido no capitalismo, permitia para as pessoas. Então ele faz essa abertura econômica, que é a perestroika, e a abertura política, que é a glasnost. Isso acaba fazendo com que a população comece a, de fato, população socialista, né, no social, comece a reivindicar pelos seus direitos, pela mudança, né, dessa estrutura, dessa sociedade que começa a se tornar falida, né, e há, então, uma revolução, digamos assim, uma libertação, né, de expressão de opinião. E isso acaba, de certa forma, sendo muito representado pela queda do Muro de Berlim, mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Então, a Comunidade dos Estados Independentes, ela é criada em 1991 e ela é vista como um marco, né, de fato, do fim da União Soviética, porque os países começaram a se desmembrar, falando que não queriam pertencer mais
a essa República Socialista Soviética. Então, essa comunidade dos estados independentes não é mais a União Soviética, não é um bloco econômico, mas é um grupo de ex-países pertencentes a essa União Soviética. E aí você começa a ter um divórcio civilizado, né, entre essas repúblicas soviéticas. E a gente tem aqui, ó, a Rússia como principal liderança da CI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que existe até os dias atuais, né, onde vai ser liderada aí pela Rússia. Então a Rússia, Federação Russa, detém a hegemonia do grupo. Isso ocorre em virtude dos fatores como a situação econômica, poderio militar, condição geopolítica mundial e todo o seu histórico, né, do Império Russo e da Revolução Russa, que propagou esses ideais e que se tem, de certa forma, certa influência política e ideológica até os dias atuais perante ao advento, né, de sistemas socialistas no mundo, mesmo depois do fim da Guerra Fria, tá? E nós temos então aí, de fato, demorou, né, mas chegou, o fim da Guerra Fria, né? O fim dessa transição da velha ordem para a nova ordem mundial, e o marco histórico fica, né, com a população, né, se rebelando e fazendo de fato a quebra, mesmo com machado e tudo, indo lá e quebrando o muro de Berlim, né, demonstrando de fato que não há mais distinção entre a Alemanha, né, entre Berlim Oriental e Ocidental. A Alemanha se reunifica de certa forma, né? Não há mais influência socialista ou capitalista. A população, né, a comunidade se torna livre para decidir o que eles bem querem ser, bem querem definir, né, suas ideologias. E essa queda se dá em 1989. Mas, de fato, o fim político e institucional da União Soviética se dá somente em 1991, quando você tem os movimentos separatistas, como a gente falou, né, da ex-República Socialista Soviética, da União Soviética, tranquilo? E aí a gente começa então a falar de um mundo multipolar, a multipolaridade. Por quê, Nayara? Porque já nos anos 90, a gente já também passou pelo período da terceira Revolução Industrial, né? O advento da internet, o advento, né, de certa forma, da globalização, que vai facilitar e aumentar as trocas internacionais e comerciais, né, onde você começa a ter o surgimento de blocos econômicos e blocos internacionais, lógico, muito pautados, né, na questão do capitalismo, que sai, digamos que, vencedor dessa Guerra Fria, né, onde nós temos, então, não só os Estados Unidos como um país hegemônico e influenciador, mas também a União Europeia, que se consolida como bloco econômico nos anos 90. Aí a gente diz aqui que é a Europa, né? Mas a gente está falando, na verdade, aqui dos países pertencentes à União Europeia, que vão, na verdade, ser os países já históricos, né? Que eram os colonizadores imperialistas, né? Na história do mundo. E Japão, que vai ser aí o pioneiro no berço, né, da terceira Revolução Industrial, implementando o toyotismo. Então, o Japão, nos anos 90, vai ter também um avanço muito grande, trazendo novos olhares nos anos 90 para o mundo asiático, tá? E aí, a gente termina a nossa aula, então, com essa imagem, né, do fim da queda do Muro de Berlim, representando o fim da União Soviética, representando o início desse mundo multipolar. Beleza, pessoal? Cansou, né? É muita coisa para falar. Mas pense você que não acabou. Por hoje acabou, mas semana que vem a gente vai começar a falar dessa constituição, desse novo mundo, né, multipolar, que vai trazer aí diversas influências para a economia atual que nós temos hoje, né? Não mais de um mundo, né, do mundo dos países de primeiro mundo, dos países de terceiro mundo, mas agora nós começamos a ter os países desenvolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento e vão se tornar economias emergentes, como a China, como o Brasil, né, que vão sofrer com a industrialização tardia, né, porque esses países que a gente viu do mundo, né, da nova ordem mundial, vão trazer aí a passos mais acelerados, né, para a gente correr atrás do prejuízo, todas as técnicas de desenvolvimentos industriais da nova modernidade. Pessoal, tranquilo? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem procurar, mandar mensagem, e-mail, né? Estamos aí disponíveis para isso.
Grande beijo e até a nossa próxima aula com a nova ordem mundial.